Imagina só esse cenário, você tá aqui nos Estados Unidos e aí de repente uma pessoa, um americano, né, ele começa a te perguntar coisas sobre o Brasil. Digamos assim, coisas focadas em comidas. Como é que você explica pra esse ser humano o que é uma coxinha, o que é pastel, pão de queijo, sei lá, goiabada? Como é que a gente fala isso em inglês? Tá aí, uma coisa que você não aprende com o livro, mas apanha com a vida na hora que a realidade aparece, né não? Me conta, o que você faz? Senta e chora, faz mímica, tenta usar o vocabulário que você tem pra tentar fazer a pessoa decifrar o que você quer dizer com aquilo. Ou então você assiste a esse vídeo e já fica com a explicação garantida, hein? Tá vendo? Perde meus vídeos pra você ver. Meus amores, sejam todos muito bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Se essa é a sua primeira vez, inclusive, me assistindo, já aproveita pra se inscrever pra você não perder nenhum vídeo, até porque toda semana a gente tem conteúdo novo por aqui. Meu nome é Erika Belmonte, eu sou especialista no ensino de inglês para brasileiros. Bom, falando em vídeo de hoje eu trouxe 10 comidas, 10 pratos que não tem aqui nos Estados Unidos, né? Que são pratos tipicamente brasileiros. E a gente vai aprender como é que a gente descreve, como é que a gente diz esses pratos em inglês. Bom, vamos começar pelo mais tradicional, pelo menos na minha opinião. Acho que a feijoada é um pouquinho mais, mas a gente chega lá. Eu vou começar pelo pão de queijo mesmo. Tá, eu sei, você pode falar assim... Não, Erika, já sei, pão de queijo é cheese bread, right? Então... mais ou menos. Gente, de novo, tá? Eu vou só reforçar que eu moro aqui em Iowa, nos Estados Unidos. Então, de repente, você mora na Flórida, ou você vai pra Flórida, lá tem muito brasileiro. Então, regiões onde tem mais brasileiros, os americanos que moram por aí, eles já conhecem mais esses produtos. Então, se você falar cheese bread, chances are que eles vão associar com cheese bread brasileiro. Mas aqui em Iowa, você fala cheese bread, é um produto completamente diferente. Vou colocar uma foto aqui agora pra vocês verem o que é um real cheese bread. Você tá vendo? Eu acho que não é isso que a gente quer dizer, não é esse tipo de pão de queijo que a gente tem no Brasil, né? Inclusive, tem um restaurante que também tem no Brasil chamado Olive Garden. E eles oferecem um negócio chamado Garlic Cheese Bread. Tá vendo? É outra coisa totalmente diferente do nosso tradicional pão de queijo mineiro. Tá bom, Erika, eu já entendi que é totalmente diferente, que a gente não fala cheese bread. Então como é que a gente fala? Tá, não me xinga, é quase igual, você só vai colocar o Brazilian na frente. Mas é sério, você vai falar Brazilian Cheese Bread. O fato de você colocar nacionalidade, ele vai te trazer um pouco mais de característica e quem já comeu antes vai conseguir identificar que uma coisa é uma coisa, outra coisa, mesmo tendo o nome Cheese Bread. Agora, se a pessoa... vamos imaginar que você fala, você aprendeu aqui que é Brazilian Cheese Bread. Aí você fala assim, oh, I'm gonna make some Brazilian Cheese Bread. Aí a pessoa olha pra sua cara e fala assim... aí você explica o que é. Você pode dizer, por exemplo, que são como cheese balls, que são feitas à base de manioc starch. Ou então cassava starch, que é o polvilho azedo, né? A farinha de mandioca. E aí, of course, cheese. Eu sei que no pão de queijo brasileiro, no tradicional, a gente usa muito queijos mineiros, né? Queijos tradicionais que a gente tem, mas o parmesan, queijo parmesão, também funciona na receita. Então, você pode dar de exemplo parmesan cheese, que é um dos tipos de queijo que a gente utiliza na hora de fazer essa receita. Bom, próximo. E o próximo, gente, eu tenho tanta saudade. É o que mais me corta o coração. Ai, a boca até água aqui, que é pão na chapa, um simples pãozinho na chapa com manteiga. Gente, sério, o americano não tem a menor ideia do que é um pão na chapa. Vocês não sabem que eles estão perdendo. Bom, o pão na chapa é o pão francês, né? Que a gente passa a manteiga e coloca lá numa chapa, na chapa onde a gente frita as coisas, né? Num grill. E fica aquela coisa mais torradinha, uma manteiguinha derretidinha. Cheiro de manteiga derrete. Pois é, eu não sei como é que eles sobrevivem sem isso. Aliás, nem eu sei como eu estou sobrevivendo sem isso. Mas vamos lá pra dica de inglês. Vamos do começo, né? A gente faz o pão na chapa com pão francês. Em inglês, a gente tem o French bread. Mas dá uma olhadinha como é que é o nosso pão francês. E agora, olha como é o French bread. Tá vendo como é igualzinho o nosso? Não, não é aquele pãozinho que a gente passa na padaria, pega 10 pãezinhos fresquinhos pra comer em casa com a família. Até tem alguns que eles chamam de rolls, geralmente vem congelado, mas a grande maioria das vezes, pelo que eu encontrei aqui, é como se fosse um filão de pão. E não é só o filão em si, mas o gosto também é bem diferente do nosso pão francês. Mas pra pessoa ter uma noção do que você tá dizendo, você pode até dizer que é smaller, você posta até com a mão se você quiser o tamanho, e dizer que é basicamente French bread ou então French roll. Tá, agora você precisa falar na chapa. Meu chapa. De novo, aqui você vai ter que dar uma explicadinha. Porque assim, se você disser apenas toasted, sim, toasted bread, porque ele fica torradinho, eles vão imaginar que você pegou o pão, você passou manteiga e colocou na torradeira. Isso é muito básico do americano, vocês já devem ter visto muitas vezes eles fazendo até pão com queijo, outras coisas, e colocando na torradeira, né? Eles põem num saquinho, põe na torradeira e baixa. E não é isso que a gente quer dizer com pão na chapa. Então, como eu disse, aqui você vai ter que dar uma complementadinha, tá? Você pode até falar toasted bread roll, but done on a grill
grill. Ou então done on a hot plate with butter. Uma outra coisa que você também não encontra, pelo menos não com facilidade aqui nos mercados brasileiros, é a famosa mandioquinha, ou então batata baroa em algumas regiões do Brasil. Pois é, no Brasil a gente tem o famoso purê de batata, purê de mandioquinha também, que é uma delícia. Não sei se vocês gostam, gente, mas eu sou apaixonada. É outra coisa que eu também sofro muito, que não tem aqui. Principalmente em Iowa, eu tenho que trazer de outros estados, mandar entregar aqui, porque não acha, né? Então, como não é uma coisa típica, não é uma coisa com nome comum também. Em alguns mercados, vamos dizer assim, mexicano, peruano, a gente acha com o nome de aracacha, que é o nome científico do negócio. Mas o mais comum é yellow cassava, é que nem uma mandioca, né? Mandioquinha, né? E amarelinha, então yellow cassava. Agora eu vou contar uma história meio que engraçada, mas triste pra vocês. Logo que eu me mudei pra cá, eu já tava doida pra ir atrás de mandioquinha, né? E aí eu perguntei, tentei descrever, mostrei foto também, porque eu não sabia como é que falava, como é que chamava. E aí uma pessoa do mercado me mostrou white carrot. E realmente, lembra. Não vou dizer que, nossa, é uma mandioquinha. Não, mas lembra. Comprei quase 1 quilo do negócio. Cheguei em casa, fiz... Gente, white carrot. Pensa comigo. Carrot é o quê? Cenoura. Eu fiz um purezão de cenoura. Frustrante. Não foi mandioquinha. Então, white carrot não tem nada a ver. Parsnip é uma outra coisa também, um outro legume que parece também, mas não tem nada a ver. Os únicos nomes que você encontra mandioquinha é yellow cassava ou então aracacha. Tá, mas Érica, você tá me dando um nome, mas você acaba de falar que os americanos não sabem. Como é que a gente faz para explicar então o que é? You can say that it's a starchy root vegetable from South America. Same family as potatoes. Outra coisa muito parecida que realmente não tem um nome e você vai precisar explicar o que é salgadinho. Pois é. Sabe, tipo, coxinha, empadinha, risoles, quibe, Bom, coxinha você pode dizer que é a pear-shaped deep fried chicken filled croquette. E olha essa curiosidade, tudo que for frito no óleo, mas frito assim no sentido de imerso, de mergulhado. Não é tipo você colocou um pouquinho de óleo lá e tá fritando, não, ele tá lá nadando. Você não vai dizer apenas fried, mas sim deep fried. Tem diferença, tá? Só fried é que você colocou um pouco de óleo e tá fritando, que nem um ovo frito, né? O ideal, pelo menos, é que você dê um mergulho no óleo. Você põe lá um pouquinho de óleo e frite dos dois lados. Agora, se for deep fried, você vai mergulhar em 2 litros de óleo. Quero saber se foi novidade essa diferença entre fried e deep fried. Coloca aqui, hashtag deep fried foi novidade nos comentários. Agora, já empadinha é outra coisa que também não tem aqui, mas você pode dizer que é small, round, mini pie with a filling. Often hearts of palm, shrimp or chicken. Érica, e pastel? Tem? Tem não. Tem que explicar mesmo. Tá, eu vou te ajudar. Vai. Você pode dizer que é thin pastry with different fillings. Deep fried, see, in vegetable oil. And the most common fillings are ground beef, cheese, hearts of palm or chicken. Na verdade, a gente tem tipo uns 365 recheios, mas vamos só manter esses daqui. Agora me conta, quem é que nunca comeu um Romeu e Julieta aí, hein? Sim, aquela goiabada com um queijo bem brasileiro. Você nunca comeu, não. Então depois desse vídeo você vai lá e compra goiabada. Você compra um queijo, se você estiver no Brasil, compra um queijo mineiro muito bom. Eu não sou nem de Minas, gente, mas o queijo mineiro é tão bom. Enfim, compra um queijo branco, leve, gostoso, e aí junta um com o outro, morde de uma vez só, assim, ó. Faz aquela camadinha. Saudades. It's literally a piece of heaven, believe me. Bom, agora caso você queira falar pra alguém em inglês, né, desse Romeo and Juliet, dessa goiabada com queijo, queijo Minas não tem por aqui. Em inglês seria Minas cheese, você pode explicar que é um cheese da região de Minas, né? Mas o que você teria mais próximo, a gente é o mais próximo, não é nada parecido não, tá? Seria o queso fresco, que é o mexicano, né? Então eu já falei isso em espanhol, porque é o tipo de queijo que tem, você acha no Walmart, por exemplo. Queso fresco, que é um fresh cheese, se a pessoa não souber, tá? Fresh cheese, mas é diferente do fresh mozzarella cheese. É um queijo mexicano mais fresco, um queijo branco, vamos dizer assim. Tá, e goiabada? Antes de tudo, vamos falar da fruta, né? Goiaba em inglês a gente fala guava. Agora, para falar goiabada, você pode falar guava paste ou então guava jam, mas aí não é aquela goiabada tipo cascão, mais firminha, sabe? Ela é mais uma geleia, vai, a gente pode dizer jam, guava jam. Bom, vamos lá para a próxima. Uma coisa que quando a gente faz churrasco, nós brasileiros fazemos churrasco, né? Uma coisa que não falta de jeito nenhum é a famosa farofinha, não é? Pois é, aqui falta. Você até acha em mercados brasileiros locais, quando você mora numa cidade grande, ou então no estado maior, no caso
de Iowa não tem, de novo. Ó, pra vocês terem uma noção, quando eu vou pra Chicago, gente, Chicago, que é gigante, né? Lá tem o mercado brasileiro, é lá que eu compro. Mas aqui em Iowa, zero chances. Bom, primeiro de tudo, o próprio churrasco mesmo não é igual ao churrasco brasileiro. Ou seja, onde a gente tem linguiça, frango, pão de alho, farofa, arroz, vinagrete. Churrasco americano, basicamente, caso você não saiba, é carne de hambúrguer, milho, sim, milho na churrasqueira. E linguiça, trocentos sabores de linguiça. Tem linguiça de maçã com abacaxi, linguiça de jalapeno, que é tipo uma pimenta, com queijo, linguiça de cerveja. Tem vários tipos de sabores de linguiça. São gostosas, mas nada compara ao nosso churrasco brasileiro. Eles fazem também muito peixe no churrasco e, além de, claro, pão. E só uma coisa, tá? Churrasco em inglês a gente diz barbecue. E se você tiver isso por escrito, você provavelmente vai ver BBQ, né? Barbecue, que é meio que um short dessa palavra. Mas cuidado, tá? Churrasqueira em inglês não é barbecuer, barbecue machine. Não! Churrasqueira em inglês a gente fala grill, tá? Mas voltando a falar da farofa, não tem que fazer, tá? Não tem uma palavra que a gente diga farofa em inglês. Você vai ter que falar farofa e explicar o que é uma farofa. Você pode descrever como this is made with manioc flour, ou seja, é feita com farofa de mandioca, mas também tem com farofa de milho. Se for o seu caso, você vai falar this farofa is made with corn flour. E aí você vai descrever os ingredientes que você colocou naquela farofa. Então eu vou falar alguns mais comuns aqui, mas se de repente você não põe algum deles, aí você só não fala, né? Like this farofa is made with corn flour, bacon, shredded carrot, eggs, onion, and so on. E os últimos dessa lista de comidas maravilhosas que a gente não encontra nos Estados Unidos é paçoca e pé de moleque. De novo, a gente não tem tradução específica pra isso, tá? Não adianta você falar boys food, não, tá? Não vai fazer sentido. Tem um doce americano chamado fudge, que ele é feito de chocolate, açúcar, manteiga e leite. E a textura até lembra um pouquinho a paçoca. Aquela paçoca mais firme que eu tô falando, tá? Não aquela que esfarela. Mas pra eles conseguirem entender mais ou menos o que é real uma paçoca, né? Você pode dizer que ele é parecida, que ela se assemelha a um peanut butter fudge. Eu não sei se você sabe, mas peanut butter é aquela pasta de amendoim. É um peanut candy. Agora, se você quiser ser bem específico, você pode dizer it's a candy made with peanuts, cassava flour, sugar and salt pressed together. Agora, já o pé de moleque é um pouquinho diferente, né? Você vai falar que é um peanut brittle, like flat pieces of hard sugar candy mixed with peanuts. E aí, meus amores, me contem, o que foi novidade pra vocês? Como é que foi, de repente, pensar em explicar alguma dessas comidas em inglês, hein? E qual dessas comidas você não conseguiria ficar sem? Tem alguma que você fala, meu Deus, Erika, eu não sei como você sobrevive, tipo pão francês. Nem só pão francês, é o pão na chapa mesmo, é o negócio completo. Qual comida que, de repente, eu não falei nesse vídeo que você quer saber como é que a gente explica, como é que a gente diz em inglês? Guys, thank you so much for watching this video. Se você gostou, se foi útil pra você, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui também, caso você não seja inscrito. Eu agradeço demais por você ter assistido esse vídeo até o final. Eu espero que tenha sido útil de alguma forma pra você. Thank you so much once again and bye!